Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos à gravação do meu primeiro episódio do podcast Reconecta. Eu decidi abrir esse espaço para que a gente tivesse um lugar de troca, de reflexão mais profunda, diferente de algumas outras redes que só permitem a gente falar durante 1 minuto e aquilo fica muito superficial. Então, eu decidi trazer esse lugar onde vocês vão poder me sugerir o que vocês querem ver por aqui, vão poder me contar se estão gostando, né? Então, sejam muito bem-vindos a esse início. E o conteúdo que eu trouxe hoje é um conteúdo que mexe muito com a gente quando a gente está passando por um período de transformação, que é a pergunta, tá? Mas quem eu sou? Essa pergunta, ela vem, volta e meia nos assombrar quando a gente está passando por uns momentos onde estamos fazendo mudanças profundas, né? E qual é a resposta para isso? Na verdade, a gente não é uma coisa só. Nós somos um aglomerado de pensamentos, nós somos a junção de tudo aquilo que a gente já viveu, de tudo aquilo que já nos aconteceu, com as nossas opiniões. E essas opiniões que são mutáveis, porque a gente pode estar aqui conversando, daqui 5 minutos a gente já não tá mais concordando com o que a gente está falando ou o que a gente está ouvindo, né? Ou a gente pode rever alguns pensamentos. Somos também as nossas opiniões sobre situações externas à nossa vida, que a gente vê de fora. E tudo isso reunido com como a gente age, como a gente reage e essa vida que nos transborda e nos rodeia. Então, quem eu sou não é um lugar completamente definido. Ele vai ter algumas bordas variáveis. Hoje em dia, a gente recebe muito estímulo das redes sociais, do filme que a gente viu, da novela que a gente assiste, das músicas que a gente ouve, dos grupos e lugares que a gente frequenta. E muitas vezes a gente esquece de passar um filtro, né, sobre algumas coisas que a gente vivencia. Por exemplo, quando a gente é criança, a nossa mãe pode ter dito, ou alguém ter falado assim: ah, essa menina não tem jeito, né? E a gente acredita fielmente nessa informação quando a gente é criança, mas porque a gente não tem esse sistema de filtro muito bem definido. A gente vai construindo isso conforme a gente vai chegando na vida adulta, né? Ainda mais que essas afirmações, elas vêm de pessoas que assumem uma autoridade na nossa vida. Mas com esses filtros já formados na vida adulta, a gente precisa manter esses crivos para que a gente não seja completamente influenciável, para que a gente não deixe o nosso subconsciente, que tem uma parcela muito grande de influência na nossa vida, acatar qualquer informação que venha de fora, né? Quando falam pra gente, por exemplo, assim, é muito difícil virar um milionário. Tomamos isso com uma convicção quase que assustadora. Mas a verdade é que nada impede a gente de conseguir esse feito. E por isso a gente precisa desses filtros, para que a gente tenha as nossas convicções e particularidades. Do contrário, a gente só vai viver à sombra do que os outros vão nos sugestionar. E é muito importante que você se mantenha fiel às suas verdades, sejam elas quais forem, aceitáveis pela maioria ou não. É até que você decida mudar elas. E por que essa transformação, ela só deve vir a partir de você? Todo ser humano tem
um caminho aqui. E esse caminho, ele tem um lugar, tem uma potência e tem uma função. A gente vive nessa teia, e essa teia, ela se interliga à teia de todos. E para que essa roda ela gire como ela precisa, para que a gente cumpra a nossa função, para que o outro cumpra a função dele, para que todas as missões sejam cumpridas independente de maior ou menor, você deve se manter fiel ao teu lugar, à tua potência e à tua função. Se não, se a gente vive, por exemplo, só à margem do que o outro diz, esse lugar ele não vai estar sendo ocupado integralmente. E você vai se sentir frustrado, vai se sentir vazio. Nesse momento, você pode até estar pensando assim, tá, mas então qual que é o meu papel? Infelizmente, não vou ser eu quem vai poder te dar essa resposta. Entende que às vezes, como observador, eu posso te dar dicas, eu posso te direcionar a partir de algumas intuições sobre teu campo energético, sobre teu campo espiritual, mas até te direcionar conforme as minhas ideias, né, com o que eu vejo que se encaixa com você. Mas quem vai poder ter essa certeza mesmo é você, a partir daquilo que ressoa com o teu coração. E aí a pergunta que vinha de você para mim, agora vai de mim para você. O que ressoa de verdade no teu coração? E você já sabe a resposta. Você já sabe exatamente o que te faz feliz. E muitas vezes você faz isso naturalmente, sem esforço, sem pressão, apenas sendo você mesmo. Eu não tô falando das coisas que a gente faz meio no automático. Não. O que eu tô falando é que elas fluem através da gente, elas transbordam de nós. Elas te acompanham provavelmente desde que tu é criança. Uma pergunta muito válida que eu aprendi quando eu estava trilhando o meu caminho no Espaço Humanidade com a Andresa Molina é a seguinte: o que você amava brincar quando você era criança? Essa resposta que veio na tua cabeça ou essa lembrança revela muito mais do que você imagina. Eu, por exemplo, amava brincar de duas coisas: de ser professora, de ensinar as coisas para os outros, e de ser bruxa. Claro que hoje em dia eu não sou pedagoga e nem bruxa no sentido literal da coisa, né? Mas eu ajudo pessoas a se compreenderem a partir daquilo que eu aprendi, e eu ajudo na construção de um conhecimento que vai além da inteligência, que é esse saber emocional, essa coisa mais profunda de si. E também trabalho com alquimia através dos tratamentos energéticos espirituais e das ervas, a sabedoria das ervas. Faz sentido? Eu posso trazer também outro exemplo, que é da minha melhor amiga da infância. Ela amava brincar de ser médica. Até a adolescência dela, ela prestou vestibulares para medicina. E quando eu fiz essa pergunta para ela, que eu trouxe para você sobre o que ela gostava de brincar, mais gostava de brincar quando era criança, né? Ela falou que eu queria ver o que tinha dentro das pessoas quando ela dizia que queria ser médica. E hoje em dia ela é uma excelente psicanalista. Percebe que quando a gente volta no tempo, quando a gente era só essência pura, quando a gente era inocente, quando não tinha tanta sugestão de fora,
Até tinha algumas dos nossos pais, né? Ou daqueles que viviam ali no nosso meio, mas não eram tão fortes como hoje, que você tem que crescer, que você tem que enriquecer, que você tem que fazer, que você tem que acontecer. Só sobra o que é primordial, o que era importante. Agora pode ser que nesse exato momento você já tenha uma clareza, né? Porque você já sabe que aquilo que te transborda com facilidade e aquilo que você representava ser quando criança, trazendo dessa sua essência, já que vem lá do divino, né? Claro que a pergunta quem eu sou, ela é muito mais profunda do que isso. Mas essa flecha da clareza, ela já tá te indicando um lugar, ela já tá te indicando um caminho, né? E perguntas como: o que eu gosto de fazer quando eu tô sozinha? Como eu me comporto quando eu tô com pessoas que eu gosto, que me deixam à vontade? Ou quando eu como eu me comporto com pessoas que não me deixam à vontade, como eu ajo quando eu não preciso provar nada para ninguém, quando eu ajo quando eu preciso provar algo para alguém, né? São com toda certeza extremamente importantes porque vão conduzir a gente de volta para a nascente do nosso rio. Você, nesse momento, não precisa saber de todas as respostas. Você pode se fazer essas perguntas e deixar elas numa caixinha de observação. Silenciar. Porque espera o teu subconsciente te trazer as respostas. Espera a espiritualidade te trazer as respostas. Espera vir aqueles insights de dentro de você. Deixa que aos poucos, a cada dia, você vai obtendo essas respostas que você procura dentro e fora de você. Era isso, pessoal. Muito obrigada por ouvir esse episódio e a gente segue junto nessa jornada.